Pais e irmãos, boa noite. Vamos orar para nossa irmã, que vai trazer a palavra hoje. Amém. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos e engrandecemos o seu nome neste lugar. Pai, que o Senhor possa tomar, Senhor Jesus, a direção, meu Pai, deste culto. Usa, Senhor Jesus, a tua serva como o Senhor desejar, meu Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que a palavra já foi plantada no coração dela, veio do Senhor, meu Pai. Então, nós viemos estar com a nossa mente e coração aberto, Senhor Jesus, para escutar esta mensagem que veio do Senhor, meu Pai. Que nós venhamos sair daqui alimentados, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar para a Tawana, Senhor Jesus, cada vez mais o entendimento e a revelação, meu Pai, da palavra que o Senhor quer que nós escutemos, meu Pai, no dia de hoje, meu Pai. E que ela venha, Senhor Jesus, estar, meu Pai, completamente, Senhor Jesus, debaixo das tuas asas, meu Pai, neste dia. Acampa teus olhos arcanjos, meu Pai, ao redor dessa igreja. Coloca, meu Pai, a gente numa redoma de fogo, Senhor Jesus. E que nenhuma armadilha, Senhor Jesus, do inimigo, meu Pai, venha, Senhor Jesus, nos atrapalhar e nos roubar a atenção, meu Pai. E neste momento deve ser somente para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, amém. Por mais, como eu digo para o Bruno, que não pareça, é sempre uma nova emoção estar aqui em cima. O dia que não for, alguma coisa está errada, né? Então, vamos lá, que o Senhor possa conduzir. Amém? A primeira passagem, irmãos, está em Ezequiel 7:2. Só um minutinho. Aqui. Nesse tempo, irmãos, o Senhor estava avisando ao povo de Israel que era para eles se converterem dos pecados. Estava uma coisa absurda, o pecado, a corrupção, estava tudo de uma forma que a iniquidade subiu às narinas do Senhor. E o Senhor estava avisando, o Senhor enviou profetas para que avisasse o povo de Israel sobre tudo aquilo que estava acontecendo, que era para eles se arrependerem. Mas o povo teve um coração muito duro. Eles estavam tão preocupados em viver suas vidas, eles estavam tão preocupados em correr atrás daquilo que eles queriam, de viver o que eles desejavam, que cada profeta que era enviado, eles matavam, eles perseguiam. E muitas coisas foram acontecendo ao longo dos anos, e então o Senhor ele veio com juízo sobre o povo de Israel e de Jerusalém e Judá. E ali o Senhor diz aqui em Ezequiel 7:2, quando ele fala com Ezequiel: homem mortal, é isto o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel: tudo está acabado, este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou Deus. O que o Senhor Deus diz é isto: cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. Tudo está terminado, é o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que, nos santuários das montanhas, não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu, o Senhor, sou eu quem os castiga. Amém? Irmãos, é muito difícil, né, a gente ouvir palavras duras de correção. Só que a gente esquece que o Senhor, além de ser amor, Ele é justiça.
O Senhor, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é fiel. E assim, naquele tempo, imagina como deveria ter para ter atingido a ira do Senhor. Imagina o que deveria estar acontecendo para que o Senhor se irasse e dissesse palavras tão duras para o seu povo amado. O Senhor escolheu aquele povo. O Senhor fez uma promessa a Abraão e ele tem cuidado da descendência de Abraão até hoje. Mas imagina o que aconteceu, o que estava acontecendo para que subisse de uma forma tão repugnante às narinas do Senhor. O que será que estaria acontecendo? A gente fica pensando, né? O que será que despertou a ira do Senhor? Aqui no versículo, ainda no versículo 7, no capítulo 7, versículo 23, diz: tudo é confusão, a terra está cheia de assassinos, e as cidades estão cheias de violência. Aqui no 27 diz: rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizerem e os julgarei, do modo como vocês julgaram os outros. Isto mostrará que eu sou o Senhor. O povo de Israel, ele estava numa rebeldia de uma forma que eles não ouviam o Senhor. Eles diziam: vamos cultuar a Deus, vamos fazer ofertas a Deus. Mas eles estavam adorando outros deuses. Mas eles estavam pecando. Eles estavam em adultério. Eles estavam assassinando. Eles estavam fazendo chacota de Deus. Eles estavam fazendo coisas que foram abomináveis aos olhos do Senhor, que despertou a sua ira. E o povo, ele estava numa rebeldia tão grande, que todos os profetas, todos os servos que foram enviados pelo Senhor, eles sofreram. Foram mortos, foram perseguidos, apanharam, enfim, foram muitas coisas que aconteceram. O povo, eles não queriam ver e não queriam aceitar que o modo de viver estava errado. Porque é frustrante a gente admitir que está errado. E é muito mais frustrante você deixar de viver aquilo que a sua carne quer que você viva. É muito difícil você combater a própria carne. Não é fácil. Eu acredito que seja muito mais fácil você se policiar em outras áreas, que nem no trabalho, você ter uma disciplina, você ter uma conduta, do que em respeito à sua vida espiritual. Porque a batalha é grande. São batalhas mentais que a gente sofre, porque quando a gente decide se posicionar, são diversos pensamentos, diversas situações que vêm para tirar a gente do propósito que a gente está. São diversas pessoas que são usadas para nos tirar, pessoas próximas, família, pais, mães, irmãos, filhos. Quantas vezes eu estava fazendo um jejum, ou estava em oração, ou estava lendo, e acontecia aquele caos. Era criança chorando, ou brigando, ou querendo alguma coisa. É sempre uma luta. A gente tem que permanecer vigilante, porque é uma luta muito grande. Só que o povo de Israel, eles abriram mão, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam buscando satisfazer a vontade deles. Eles festejavam, eles dançavam, eles se casavam, eles pecavam, traíam, matavam. Eles tinham ânimo para todas as coisas, menos para fazer o que era certo. Eles tinham forças para fazer todas as coisas, menos o que era certo. Em Ezequiel 9:1, aqui diz: aí eu ouvi o Senhor dizer em voz bem alta: venha cá vocês, os que vão castigar a cidade. Tragam as suas armas de destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo, do portão externo que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho, que carregava material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho: vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal
na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouviu o Senhor dizer aos outros homens: vão atrás dele pela cidade e matem todos. Não deixem escapar ninguém. Não tenham dó de ninguém. Irmãos, a gente precisa permanecer. Porque assim como naquele tempo, hoje a gente vê tudo o que está acontecendo. Toda chacota, toda zombaria, toda iniquidade. É coisas que às vezes a gente não consegue terminar de ver um vídeo, uma reportagem, porque a gente fica chocado. Eu, pelo menos, tem coisa que eu nem consigo ver, porque é realmente, né, um escárnio. É absurdo o que a gente vê. É absurdo o que a gente ouve. Então, tem coisas que automaticamente já nos constrange. Por quê? Porque dentro de nós sabemos o que é certo e o que é errado. Dentro de nós habita o Senhor, que quando ouve essas coisas se incomoda, assim como nós. Hoje, o que acontece? Hoje nós somos os errados por fazer o que é certo. Se você é justo, você é trouxa. Se você é verdadeiro, você é idiota. Se você anda de forma correta, você é Caxias. Você faz tudo certinho. Olha lá o certinho. Nós somos julgados, somos errados, nós somos confrontados, nós somos excluídos, somos muitas vezes penalizados. Imagina como esse povo que se revoltava com aquela situação era naquele tempo, assim como nós hoje. A gente vê tanta coisa errada e se a gente não compactua com aquilo, até risco de ser preso a gente é. Como naquele tempo. Imagina o que acontecia. Então, assim, o Senhor, Ele vê aquele que realmente está perseverando. A gente não está falando de ser santo, porque se estivéssemos em santidade, eu creio que o Senhor já tinha nos recolhido. Mas estamos buscando. Nós estamos todo dia buscando no Senhor. Buscando ser pessoas melhores, buscando cada vez mais na palavra ser forjados, cada vez mais ser confrontados com tudo aquilo que foi construído errado dentro de nós. Então, nós buscamos sim que se cumpra a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E uma delas é sermos segundo sua imagem e semelhança. Que o espírito cresça, que a carne diminua. Nós buscamos. E assim como aquelas pessoas, hoje nós vivemos nesse mundo caótico. Quantas coisas acontecem, quantas vezes a gente manda os nossos filhos para a escola, pedindo a Deus que guarde, e não só de questões físicas, mas emocionais, psicológicas, espirituais. A gente sabe que o mundo jaz do maligno, mas temos que fazer a nossa parte. Assim como esse povo estava fazendo. Eles não se corromperam, eles não aceitaram. Eles viram tudo o que estava acontecendo de errado e permaneceram fiéis ao Senhor. Não se contaminaram, não se deixaram levar. Eles tinham um relacionamento com o Senhor, porque se não fosse isso, eles não teriam sido poupados. O Senhor não tinha enviado um ser, né, ali o homem com o papel de escrever, ele não tinha enviado os anjos para poder separar aquelas pessoas. Aqui como diz Jerusalém, e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas essas coisas vergonhosas. Às vezes a gente sente até vergonha alheia do que acontece. E não é só pessoas ímpias, pessoas que não conhecem, porque a pessoa que não conhece, você compreende. Como que a pessoa vai andar se está no escuro? Como que a pessoa vai enxergar? Existe a questão do caráter. O que é certo, o que é errado, vai depender do caráter. Mas a pessoa, quando não tem um conhecimento, a gente compreende. E quando a pessoa tem um conhecimento? E quando a pessoa, ela tem um entendimento, às vezes a pessoa é usada por Deus, mas a gente olha e fala, Senhor, tem misericórdia. Porque o Senhor fala, né, não julgue os meus ungidos. Então, assim como nós somos, aqueles que o Senhor escolhe também são. Mas a gente olha e fala, Senhor. Então, a gente precisa realmente ser diferente nessa terra. Mas é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil.
E por conta disso, muitos não resistiram, muitos não perseveraram, muitos foram no nada a ver. Ah, isso aqui nada a ver, isso aqui, nada a ver. Ah, esse jogo? Não, esse jogo não tem nada a ver, é só um jogo. Ah, não, mas foi só uma mentirinha. Ah, foi só um troquinho errado, né? Tava precisando. Não é assim. Não é assim. E foi por conta disso, de muitas coisas que talvez começaram pequenas, se multiplicaram e ganharam força e ganharam lugar, que o Senhor resolveu trazer juízo sobre o povo de Israel. A gente precisa policiar nessas pequenas coisas, porque muitas vezes nós estamos conseguindo ali andar firme, e aí de repente, uma pequena atitude faz com que a gente entre numa luta, numa batalha, numa prova sem necessidade. Muitas vezes nós passamos por situações repetidamente porque ainda precisamos aprender algo. Porque ainda não foi trabalhado de forma certa em nós aquilo que o Senhor precisava. E talvez nós não tenhamos a paciência de entender o propósito do Senhor. De entender que a forja é doída, a forja é sofrida muitas vezes, é no fogo, é no ferro, mas é para o nosso bem. Nós, quando temos filhos, a gente sabe que quando acontece algo de errado e os nossos filhos agem de uma forma errada, dói na gente. Dói porque a gente olha a pessoa que a gente mais ama nessa terra fazer algo que é errado. Então a gente primeiro se culpa. Eu não sei todo mundo, mas eu me culpo, falo onde eu estava que eu não vi, ou por que eu não vi isso se acontecer. E dói, mas é preciso corrigir. E acredito que seja assim com Deus. Acredito que Deus, quando Ele tem que nos corrigir, Ele sente. Então eu imagino como estava o coração do Senhor aqui nesse momento, que Ele teve que vir com justiça sobre a vida de Israel, sobre o povo de Israel. Um pai corrige o seu filho por amor, não por vingança, não por ódio, não por raiva, não para descontar, mas por amor. Por amor, porque o pai olha e vê o potencial do filho. E quando o filho ele não entende o propósito do pai, ele se rebela, ele se revolta. Quando não existe comunicação entre o filho e o pai, existe rebeldia. Existe. E, infelizmente, muitas vezes a gente aprende da pior forma, quando a gente já tem que reverter a situação e não evitar. Então, a gente precisa policiar isso também. Não só em questão de nós pais, mas também em relação de nós como filhos do Senhor. A gente precisa vigiar para que a gente ande em obediência, para não ser corrigido. Se vier a correção, ela é necessária e ela é eficaz. Quando a gente se abre, quando a gente aceita a correção, quando o Senhor nos mostra os nossos erros, e mesmo ali naquele momento que a gente queira negar, falar, eu não sou assim, mas o Espírito Santo, ele não deixa a gente enganado. A gente pode ignorar, a gente pode ter a decisão de ignorar, mas que o Senhor, ele fala com os seus filhos, ele fala, basta ouvir, basta buscar. E aqui o povo de Israel não estava querendo ouvir o Senhor. Aqui o povo de Israel fez uma escolha. Ele decidiu permanecer nas suas vidas. Vou seguir. O Senhor está mandando o profeta aí, há tanto tempo. Nada aconteceu, vai continuar. E o que é pior, tinha pessoas que se diziam profetas do Senhor naquele tempo e traziam falsas profecias. Que a terra ia prosperar, que Israel ia permanecer bem e etc. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência. Porque muitas coisas estão acontecendo. E é verdade. Nós estamos vivendo um período semelhante a esse. Um período semelhante. Então, o povo de Israel estava em rebeldia. Em 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9 diz assim: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento.
Aí aqui em 10, ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Em 10, ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Agora no versículo 12 diz: mas esses homens agem por instinto, como animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Aqui no versículo 14 diz: não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Irmãos, o Senhor, está pronto para ajudar aqueles que pedem socorro. O Senhor está pronto para acolher aqueles que estão na dependência dele. Aqueles que realmente dizem: o esconderijo do Altíssimo é o meu refúgio. Aqueles que buscam no Senhor realmente serem diferentes, serem melhores, chegarem naquele plano perfeito que o Senhor tinha para nós. O plano perfeito do Senhor não era nada disso. Não era sofrimento, não era dor, não era tristeza, não era doença, não era guerra, não era nada disso. Não é nada do que nós sentimos hoje. Não é essa confusão emocional de altos e baixos que o ser humano tem hoje. A perfeição do Senhor é que a gente vivesse em comunhão com Ele. E em comunhão com o Senhor, o Espírito é maior. E o Espírito sendo maior, nós estaríamos conectados com o Pai de uma forma que tudo isso não ia existir. Mas foi corrompido, foi jogado fora, foi trocado por uma fruta. O Senhor levantou ao longo da história pessoas que foram usadíssimas por Ele, pessoas que derrotaram milhões, pessoas que foram fortemente usadas, mas cada um teve a sua escolha. Cada um fez a sua escolha. Cada um teve a sua decisão. Sansão decidiu se entregar às vontades da sua carne. Adão decidiu ser omisso. Eva decidiu atender o desejo da alma. Até Abraão mentiu, dizendo que Sara era que Sara não era sua esposa. Abraão, infelizmente, ele ouviu sua esposa e não teve sabedoria em permanecer fiel na promessa do Senhor. E aí aconteceu que ele teve Ismael. Ele teve Ismael e o filho da promessa era Isaac. E por conta disso, muitas coisas ruins aconteceram, que afetam o mundo até hoje. Então, são escolhas, irmãos. O Senhor, Ele diz aqui, Ele deu o livre-arbítrio. E o Senhor tem prazer em proteger aqueles que o buscam. Mas o Senhor é justo. O Senhor, Ele é justo. E uma coisa que eu ouvi uma vez da pastora Beth, ela diz: quando nós clamamos pela justiça de Deus, nós temos que vigiar, porque a justiça de Deus é para todos, inclusive aqueles que pedem. A palavra primeiro bate para quem está aqui em cima. A gente precisa estar atento, a gente precisa olhar o que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa ver qual é a movimentação, não só desse mundo. Ah, tem uma guerra aqui, outra ali. Não, o que isso significa? Como está acontecendo? O porquê está acontecendo? Na palavra, o que o Senhor fala sobre isso? No mundo espiritual, o que está acontecendo? A gente precisa estar atento. A gente precisa saber o que está acontecendo, porque muitas coisas estão acontecendo. E as pessoas estão dormindo. As pessoas estão nem aí. Em Mateus 25, aqui no versículo 32. O Senhor diz, através de Pedro: todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras,
assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Nós sabemos que o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Nós ouvimos a voz dele e nós reconhecemos as ovelhas. Mas e os bodes? Os bodes, eles não ouvem. Eles demoram a reconhecer. Eles demoram a reconhecer a voz do seu pastor. E por isso eles teimam em seguir no caminho errado. E aí muitas situações acontecem. Situações que vêm e que ele tivesse ouvido a voz do seu pastor, ele não passaria. Situações que com o pastor dele, ele teria um respaldo. Jesus é o nosso bom pastor. Quando ele nos corrige, nos exorta, é para o nosso bem. Quando ele nos direciona, não é porque ele quer que a gente não viva a nossa vida. É porque ele quer que a gente viva o melhor da nossa vida. Os bodes, eles não reconhecem, eles vão por caminhos errados. Eles andam, eles se perdem, eles se ferem, eles morrem por teimosia. As ovelhas, elas são mansas. Elas ouvem, elas correm até o teu pastor. Quando algo estranho está perto, elas juntas, o rebanho, se unem e vão até o pastor. O pastor, ele tosqueia a ovelha várias vezes, mais de uma vez ao ano, porque a lã, ela é necessária, ela é usada mais de uma vez ao ano. Os bodes, os seus pelos, eles são usados de tempos e tempos ao longo de anos, para um tapete, um carpete, fui pesquisar. Então, assim, Deus usa qualquer um. Usou a mula de Balaão para falar com ele. Colocou a voz de homem em um animal. Mas ovelha é aquele que aceita o chamado do seu pastor. Ovelha é aquele que obedece. Aquele que, mesmo sem entender, confia. Confia mesmo. E muitas vezes é preciso tosquear. É preciso ser tosqueado. Sabe por quê? Porque as vestes são renovadas. Nós somos expostos a situações quando nós somos tosqueados, mas não são situações para a nossa morte. São situações de renovo. Renovo para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito. E por mais que às vezes a gente sinta frio, por mais que às vezes a gente se sinta só, a gente nunca está só. A gente nunca vai sentir o frio de um abandono do nosso Pai, enquanto nós buscarmos. O Senhor, Ele é muito bondoso e Ele sempre está esperando nós. Basta que a gente o procure, basta que nós venhamos buscá-lo. Então, o nosso pastor, ele cuida, ele unge as nossas cabeças. A questão do ungir, irmãos, os pastores, quando eles derramam óleo sobre a cabeça das suas ovelhas, são para que as moscas elas não venham fazer ninho, não venham botar ovo nas suas ovelhas e assim confundir o caminho delas. O Senhor, Ele unge as nossas vidas. Ele está sobre as nossas cabeças para que a gente não venha ouvir as setas do inimigo. Ele unge as nossas cabeças para que nada venha atrapalhar a nossa audição ao ouvir a voz dele. Mas a gente precisa estar no rebanho. A gente precisa estar em obediência. E quando a gente não anda em obediência, quando a gente começa a se rebelar, quando a gente começa a decidir por conta própria, a tomar os nossos próprios caminhos, nos tornamos bodes. Nos tornamos pessoas rebeldes. Eu era uma pessoa que tinha uma rebeldia imensa dentro de mim. Tinha problema com a autoridade, tinha problema em receber ordens, receber instrução, não aceitava. E foi duro, muito duro, muito duro. Até hoje eu me policio com isso. Porque muitas vezes eu me pego nessa situação e aí, mesmo dentro de mim, aquele burburinho, eu abaixo minha cabeça e sigo. Obedeço, escuto, ouço. De vez em quando, não consigo ter tanto autocontrole, mas aí eu reconheço meu erro. O Senhor fala, vai pedir desculpa. O Senhor fala, vai se retratar,
vai falar, vai fazer. Porque o Senhor sabe das nossas dificuldades, mas Ele também sabe do nosso coração em desejo em obedecer. Então, são escolhas, são decisões. Nós precisamos decidir se somos ovelhas ou se somos bodes. Agora, voltando em Ezequiel 10:1. Aqui diz: a glória de Deus deixa o templo. Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas. E acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. E o Senhor disse ao homem que usava roupa de linho: passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas e encha as mãos com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Aqui. Eu vi que o homem foi. Quando ele entrou, os animais com asas estavam ao sul do templo, e uma nuvem encheu o pátio de dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo, e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. Irmãos, aqui na visão de Ezequiel, ele estava mostrando para o seu filho, para o seu servo, que ele ia vir com justiça. Ele iria vir com justiça sobre a terra de Jerusalém e Judá, que ele iria, sim, atingir aquele povo por conta dos seus pecados. Aquelas pessoas que se manteve foram separadas, mas ele mostra que a sua glória vai ser restaurada naquele povo. Ele mostra que o fogo santo do Senhor vai restaurar tudo aquilo, vai purificar aquele lugar. As brasas, elas vão purificar todo aquele povo. Mas para que ainda haja povo, é preciso se arrepender. É preciso realmente buscar o Senhor. É preciso realmente reconhecer e voltar ao Senhor como ovelhas mansas. A gente precisa, sim, estar no centro do Senhor, porque as coisas estão acontecendo. O Senhor fala para a igreja estar acordada. Quantas palavras foram ditas sobre todas as coisas que estão acontecendo? Muitas coisas estão acontecendo e nós vemos com os nossos olhos, só não vê quem não quer, só não enxerga quem não tem conhecimento. Mas as coisas estão acontecendo. Muitos dizem que estamos no princípio dos partos, nos princípios das dores. Muitos dizem que o anticristo já foi revelado, já está aí. Então a gente precisa ter conhecimento para não ser enganado, para não cair em qualquer história. A gente precisa saber o que de fato está acontecendo. E o que vai nos garantir a verdade é a palavra do Senhor. É a comunhão com Deus, porque Ele vai nos mostrar. Não vai ser o profeta. O profeta pode ser usado. Mas quando o Senhor fala diretamente com a gente, é muito diferente. É muito diferente a experiência que a gente vive. Em Ezequiel 18, no versículo 30... ele diz: agora eu, o Senhor, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados o destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor. Portanto, parem de pecar e vivam. Não é preciso pecar para viver o melhor dessa terra. Não é preciso você ir contra a vontade do Senhor para ser feliz, para se divertir. Não é preciso você se contaminar com tudo isso que o mundo diz para você ter um momento de alegria, de diversão. Não é, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente começa a viver sem tudo isso que o mundo diz que é legal. Sem tudo isso que o mundo diz que é bacana, né? Ah, não, vamos ali, vai ser muito legal, vamos ali. Toma isso daqui, usa isso daqui. Ah, vamos ali fazer tal coisa. Gente, não precisa disso, porque isso aí vai denigrindo a gente mesmo. Isso daí vai ferindo a nossa alma.
Vai acontecendo tantas coisas que quando perceber, a gente está lá no fundo do poço. Cheio de manias, de maus hábitos, cheios de maus comportamentos, cheios de maus desejos. E quem procurou isso? Foi nós mesmos. Fomos nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio. Então, a gente precisa realmente saber quem a gente é em Cristo. Você só não vai se deixar ser influenciado por esse mundo quando você souber a sua identidade em Cristo. Quando você souber quem é Cristo na sua vida. E isso não quer dizer que você vai mudar de um dia para o outro. Deus pode? Claro que pode. Deus é todo poderoso. Ele fez o mundo da palavra dele. Mas o Senhor é um Senhor que Ele respeita as etapas, Ele respeita as mudanças, Ele respeita os ciclos. O Senhor podia ter feito a terra em um dia só. Ele podia ter olhado e falar que haja terra. E Ele já teria feito tudo de uma palavra só. Mas o Senhor é bom. O Senhor, Ele sabe das nossas fragilidades. Mas as nossas escolhas é que vão decidir. As nossas decisões. É preciso sacrifício. A palavra lá do Senhor em Mateus diz que Jesus orou, se fosse possível, que afastasse o cálice, mas que se cumprisse a vontade do Senhor. Imagina o Senhor Jesus sabendo tudo o que iria acontecer, ser traído por aquele que andava com ele, que comeu na mesa com ele. O Senhor Jesus sabia que seria traído, e ainda assim na última ceia ele repartiu o pão e o vinho com o seu traidor. Você acha que deve ter sido fácil? Ele conseguiu porque o Espírito Santo era nele, era com ele. Ele ouvia o Senhor. Mas a parte humana dele deve ter sentido. Imagina como é você andar durante tempos com uma pessoa que você sabe que vai te causar sofrimento. E ainda assim, você tratar aquela pessoa bem, você repartir o seu alimento com aquela pessoa. Imagina. O Senhor, Ele tem princípios, Ele tem valores. E um deles, além do amor, é a serventia. É a humildade. Precisamos buscar os valores no Senhor e praticá-los. Porque é como eu digo, você precisa estar em movimento, você precisa estar em ação. Em ação. É a mesma coisa que você aprender uma língua nova, uma língua estrangeira, o inglês. Se não tem conversação, se você não pratica, você vai esquecer. Se você aprende qualquer outra coisa nova, se você não pratica, você vai esquecer. Você pode até voltar a fazer, mas até voltar a fazer com excelência, vai demorar. Porque você vai precisar lembrar. Você vai precisar voltar a praticar. A gente tem que praticar essas coisas todos os dias nas nossas vidas. Amém? E agora, para fechar, em 2 Crônicas 7, 14. Aqui a palavra do Senhor diz: então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha só como Deus é tão maravilhoso, tão cuidadoso. Deus é tão tremendo que Ele fala: se o meu povo que pertence somente a mim, o Senhor, Ele sabe os seus escolhidos, Ele sabe os seus chamados, Ele sabe, infelizmente, aqueles que vão se perder. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas Ele disse: o meu povo que pertence somente a mim. Jesus veio para os judeus, o Senhor veio para os judeus, veio para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que sabe que Ele é o Filho de Deus, que entende, que acredita que Ele está vivo à destra do Pai, esperando o momento de retornar, Ele sabe que é o seu povo. Então, a gente tem que glorificar o Senhor
por ser esse Pai amado. Porque olha só, ao longo da nossa trajetória, cada um se analisando, tudo que a gente já fez, todas as coisas erradas, tudo aquilo que um dia a gente clamou ao Senhor, e tudo aquilo que Ele já nos livrou, nos concedeu, nos presenteou. Cada um tem a sua reflexão e a sua história, mas todos nós temos algo para contar que o Senhor fez. Um livramento, uma bênção, uma exortação. Então precisamos buscar no Senhor. Buscar no Senhor porque Ele é um Pai amoroso. Não vamos esperar chegar no último minuto em rebeldia. Não vamos esperar a correção ser necessária para as nossas vidas de uma forma que tenha despertado a ira do Senhor. E quanto ao mundo, o mundo jaz do maligno. O mundo, ele está aí. E nós? A nossa vida aqui é como um sonho. Quando a gente despertar e for para a morada, isso aqui vai ter passado, assim. Vai ser um sonho, uma vaga lembrança de tudo que a gente viveu aqui. Isso aqui é momentâneo, é passageiro. O que tem que nos confortar, o que tem que nos motivar, o que tem que nos dar força, realmente, de resistir a todas essas coisas, é tudo aquilo que o Senhor Jesus já falou. As moradas, a coroa, o banquete com o cordeiro. Jesus, como cordeiro, ele veio e nos salvou. E agora vai vir o Senhor Jesus, que vai vir com justiça. Ele vai vir com justiça. Na segunda vinda de Cristo, ele vai vir para resgatar a tua igreja. E ele vai vir com justiça, porque ele vem com uma espada. Então que a gente possa se apropriar disso daqui, Isso aqui, de verdade, gente. É todo um manual para a nossa vida. É todo um manual que a gente precisa saber. Ai, me disseram que o Apocalipse vai ser assim. Me disseram que o tempo vai ser assim. Fica na dúvida não acredita no que os outros dizem não, procura aqui. Ai, eu li, não entendi. Vamos buscar, vamos orar. Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, revela a palavra. Senhor, me ajuda. Não vamos ser enganados. Não vamos ser omissos com tudo que o Senhor tem mostrado. Os sinais estão aí. Vê quem quer. E segue quem quer. Porque o Senhor não obriga ninguém. Ele não aprisiona ninguém. Mas Ele chama com voz de amor e derrama sua misericórdia sobre nós. Então que possamos realmente ter consciência e sermos prudentes nesses tempos. Porque as coisas vão piorar. A gente vê as coisas aí degringolando. E não só a questão política. Na educação, na questão comercial, na questão espiritual. Toda a movimentação que está acontecendo em torno dos países, por conta dessa questão de comunismo e de direita conservadora, é muito maior do que guerra entre PT e Bolsonaro. Vai muito além disso. Vai muito além disso. E os países que estão envolvidos, as coisas que têm acontecendo, muitas coisas, muitos dizem que tem coisas que serão inevitáveis. Então a gente precisa estar no Senhor para não sentir tudo isso que pode ser que aconteça. Creio na misericórdia de Deus. Creio que tem uma igreja que clama, uma noiva que tem clamado. Então vamos realmente estar despertados, não vamos dormir, não vamos ser enganados, amém? Até aqui me deu o Senhor, que o Senhor possa, conduzir os nossos corações, que o Senhor possa nos dar o entendimento de tudo isso que foi ouvido, tudo que o Senhor me deu. Eu ainda estou também digerindo, porque não são palavras fáceis, não são palavras, que vêm para animar, mas são palavras que vêm para nos alertar. E isso é amor. Um pai alerta o seu filho por amor. Então que a gente venha estar realmente alertas. Amém? Bom, Isso aqui? Tirou. amém. 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 Amém.
Amém. Ó, deixa eu falar aqui. Você sabia aonde foi que Ezequiel escreveu esse livro? Não, isso eu não vi. E ele é, como é que se diz? Contemporâneo de Jeremias. É. Jeremias escreveu para os reis. Ezequiel escreveu para os camponeses. Mistério, por isso que ele entrou naquela vibe do Rio Quebar e viu aí que você começou a falar sobre isso. Então, Ezequiel era um homem do campo, era um roceiro. E olha só o que Deus mostrou para ele. Quantas coisas bonitas Deus mostrou para ele. E a gente fica achando que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilha, né? Então a gente tem que ficar esperto para não cair na cilada do capeta. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Domingo tem culto. Na sequência, casa restaurada, né? Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.